Jesus Cristo, ele foi mais que um professor, e a gente vai ver um pouquinho disso. Separamos o Sermão do Monte, então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. 3 capítulos. Se você ler bem devagar o Sermão do Monte, vai notar que leva apenas 15 minutos para lê-lo todo. O sermão não foi longo, nem chato, pelo contrário. E vamos ver o que aconteceu aqui. É preciso entender logo de cara, meus irmãos, que Jesus não era um professor comum. Ele não era um mestre comum, porque, bem, e a gente vai ver isso mais aprofundadamente. Vamos abrir lá no finzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, versos 28 e 29. Quando termina o sermão, há um misto de espanto, surpresa, alegria, satisfação com o que foi dito. E olha o que foi dito. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O texto nos ensina, e parece na realidade que pela primeira vez eles entenderam o que estava sendo dito. Essa era a realidade, porque haviam, claro, naquela época, vários tipos de graduação, mas a maioria da população era analfabeta, a maioria da população não conhecia aprofundadamente os textos bíblicos. Havia os escribas, os fariseus, os saduceus, mestres da lei, pessoas que estudavam tão profundamente o hebraico antigo e as escrituras, mas não conseguia falar para o povo. Dessa vez, essa multidão que aqui estava entendeu o que significava a palavra de Deus. E isso acontece por quê? Porque eles estavam falando não apenas com um intérprete da lei, eles estavam falando com o autor. E por isso que a gente vai ver Jesus desenrolando o texto, e a coisa vai suavemente da origem ao significado. A essência, nós, os juristas, hoje chamam de o espírito da lei. Jesus conhecia exatamente porque foi escrito aquilo, e como fluíam as palavras da sua boca, e como era compreensível. O primeiro verso do Sermão do Monte é: bem-aventurado os pobres de espírito. E adivinha para quem Jesus falava? Para os pobres que ali estavam. Arregalou os olhos de cada um ali, e eles prestaram atenção em tudo que Jesus ia dizer. Ele era o próprio Deus entre os homens. E assim nós separamos algumas grandes lições no Sermão do Monte. Faço aqui um resumo, obviamente, mas você pode ler em casa com tranquilidade. Em simples lições, que vale a pena 6 lições. Primeira, o caráter do discípulo, e são as bem-aventuranças. Aqui está falando como deve ser um discípulo de Jesus. Feliz, mas deve ser justo, pacificador, deve ter várias virtudes que ali estão escritas, deve chorar, deve ser manso. Jesus vai descrevendo o caráter de um crente, e essa a lição extraordinária. E precisamos entender, meus irmãos, que o discipulado, o aprendizado na igreja começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Jesus fez questão de enfatizar isso. O caráter de um crente é fundamental. Aí aparência, serviço e tudo mais é consequência disso. Antes de fazermos qualquer coisa para Deus, precisamos permitir que Ele nos molde e fale ao nosso coração. Segunda lição, a influência no mundo. E aqui Jesus pede para ser sal e luz. Sal para salgar, luz para iluminar. Nas trevas, pequena luz ilumina demais. Comida sem sal é horrível. Quem já esqueceu o sal, só mexe esquecer sal de algumas coisas. Arroz com sal é pavoroso. Eu lembro que minha avó uma vez estava numa fase que precisava controlar a pressão, e ela cortou o sal de tudo. E eu lembro que tinha um arroz sem sal. Que coisa pavorosa.
Olha, eu era criança, ainda lembro daquele dia, daquele arroz, eu lembro do aspecto dele. Era branco, mas sem gosto. A igreja, o crente, o discípulo de Jesus, não é para ser assim. Ele deve salgar e deve iluminar. Lembremos disso. Terceira lição, justiça do coração. Aqui Jesus vai mostrar o cumprimento da lei. Ele vai repetir a frase: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Pense o seguinte, a lei colocava mais ou menos nesse nível. Jesus pegou e elevou para bem mais alto. Para mostrar, meus irmãos, que a lei, ela era uma referência que ali estava, mas era preciso mostrar muito mais, muito mais. Os fariseus da época, eles eram rigorosos em normas inúteis que eles próprios criaram. A lei de Moisés dizia para fazer jejum apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Os fariseus inventaram fazer jejum 3 vezes por semana. E assim, várias outras coisas, quando a gente vai ver, e Jesus vai dizer, espera aí, nada disso foi pedido, os fariseus estavam fazendo muito mais. A justiça, nossa justiça, devia ceder em muito dos escribas e fariseus. O mestre se preocupa mais com o porquê fazemos do que simplesmente o que fazemos. E Jesus vai explicar isso na lei. Quarta lição, é a prática disso agora. Em Mateus 6, haviam 3 pilares da piedade judaica antiga: oração, jejum e esmola. Um bom judeu piedoso, ele dava esmola, ele fazia jejum e ele orava. O problema é que quem ajudava fazia publicidade disso para que ele aparecesse. O que jejuava fazia questão de se desfigurar de dor e dizer, eu estou jejuando. Santidade promovida. E o que orava, da mesma forma. Jesus vai dizer então, aquele que ajude, que uma mão não sabe o que a outra mão está fazendo, faça discretamente. Jejum, lave o rosto, que ninguém saiba que você está jejuando. Isso é interessante, para que todo mundo saiba, quando a gente conta que está jejuando, já perdeu a validade. E é curioso, depois a gente vai retomar um estudo sobre jejum, mas muito cuidado com isso. Tem muita gente fazendo jejuns aí, e uns jejuns, convenhamos, né? Eu não vou comer sobremesa no almoço por 7 dias. Chega a dar raiva de ouvir uma coisa dessa. Isso não é jejum, gente. Isso é brincadeira. Na verdade, chega a ser heresia. E quanto à oração, é aqui que Jesus vai apresentar o Pai Nosso. E ele vai dizer, entra no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, te ouvirá. Jesus pega esses princípios tão bonitos e os torna tão preciosos. Quinta lição, a sabedoria para a vida. Ele começa a ter uma série de princípios práticos para a vida em comunidade. Como, por exemplo, tira a trave que está no seu olho, para depois tirar o cisco do seu irmão. Ele vai dizer também, ainda sobre perseverança da oração, peça e será dado. E nos faz a regra de ouro, façam tudo com os outros, o que você quiser que faça com você mesmo. Jesus agora vai ser muito prático para a vida. E, gente, é curioso, a vida cristã, a vida em si, ela é muito simples, ela é muito fácil, ela é muito enriquecedora. A gente que complica, ou com nossos pecados, ou com nossas vaidades, ou com nosso orgulho. Que Deus nos livre disso. E finalmente, a sexta lição, o fundamento inabalável, as 2 casas. Jesus conclui o seu sermão de uma forma poderosa. Depois de falar tudo aquilo, ele vai dizer, quem ouve e pratica é uma casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica é uma casa sobre a areia. E vai vir a tempestade. Eu falei recentemente, o texto não diz, e se vier a tempestade? O texto diz,
e vindo a tempestade. Então fica tranquilo, ela vai vir. A propósito, choveu agora. É bom quando chove aqui. Ruim é quando eu lembro que minhas janelas são todas abertas. Porque a tempestade vem. E quem está preparado é quem ouve e pratica. Aqui Jesus faz um diferencial enorme. E eu lamento tantas pessoas, muitas vezes, que ouvem, mas não praticam. O verdadeiro discípulo de Jesus, as suas mãos, os seus pés, a sua boca, o seu pensamento e a sua vida põe em prática tudo o que Jesus falou. A lição final de Jesus é um chamado à ação e precisamos agir. Diante disso, eu trago agora para os professores e alunos de hoje 5 lições. Primeiro, o legado do Mestre. Jesus deixou um legado, uma história, lições para a vida. A pergunta que o texto nos diz é: o que você tem deixado? Que legado você tem deixado? O que as pessoas vão lembrar do que você fez e ensinou? Há professores que marcam a vida. Precisamos deixar que Jesus marque a nossa, para que possamos marcar a dos outros também. Segunda lição para professores e alunos: ensinar com autoridade e integridade. Jesus ensinou com coerência. Se ele falava que era para amar, ele amava. Que é para perdoar, ele perdoava. Que era para orar, ele orava. É tão simples isso. Há uma máxima muito usada em nossos dias: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Cristão não diz isso. Por isso que Paulo pôde dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Terceiro, focar na transformação. O objetivo do ensino do cristão, o exemplo de Jesus, não é dar uma melhoradinha na vida, é transformar a vida, todos os dias, e para melhor, sempre. Quarto, construir sobre a rocha. Há uma lição muito importante desse texto: todos nós somos construtores. A questão é o que você está construindo e aonde está construindo. Todos nós somos construtores. Na hora da tempestade, veremos a diferença. E por fim, precisamos ensinar sobre Jesus. A maior lição de Jesus Cristo é crer nele. É ensinar a respeito dele, do grande amor dele por nós e o que ele fez. De tudo aquilo que ele ensinou, Jesus ainda subiu numa cruz, derramou o seu sangue e morreu por você e por mim. Ressuscitou ao 3º dia e foi aos céus e voltará com grande poder e glória. E até que ele volte, vamos, como mestres, como discípulos, como servos, contar essa mesma história e ensinar a todas as pessoas, da mais tenra criança ao mais experiente idoso, tudo o que Jesus ensinou, o que ele fez e fez por nós. E que Deus nos inspire nesse dia dos professores a caminhar assim, alunos do nosso Senhor.